Olá pessoal, eu sou a professora Michele e hoje vou falar sobre sujeito e predicado. Então, são dois termos essenciais na análise sintática. A análise sintática analisa as funções de cada termo na oração. Por exemplo, o sujeito, o predicado, o complemento nominal, o predicativo do sujeito. Tudo isso faz parte da análise sintática. E hoje vou falar sobre esses dois termos essenciais, sujeito e predicado. O sujeito é o ser sobre o qual se diz algo. O sujeito geralmente vem antes do verbo. Então ele pratica uma ação, tem um acontecimento, que é realizado por meio desse sujeito. Um exemplo: Carla foi ao shopping. Uma forma, uma dica, bem legal de se achar o sujeito é perguntar quem é o verbo. Então, o verbo aí é foi. Eu digo, quem foi ao shopping? Aí eu acho meu sujeito, que é Carla. Esse sujeito é simples, porque ele só tem um núcleo, uma palavra mais importante que é Carla. Agora, se eu digo Carla e Antônio foram ao shopping, eu pergunto, faço aquela perguntinha quem é o verbo. O verbo é foram, né? Carla e Antônio foram ao shopping. Essa é a frase. Quem foram ao shopping? Carla e Antônio é o meu sujeito. Esse sujeito é composto, porque ele tem duas palavras principais, que é Carla e Antônio. Então, até aí já vimos que o sujeito pode ser simples, pode ser composto, retomando, simples quando eu tenho uma palavra principal, um núcleo, composto quando eu tenho mais de uma palavra principal, ou seja, eu tenho mais de um núcleo. O sujeito oculto, ele não aparece na frase, por isso o nome oculto ou elíptico. Mas a gente pode identificar pela terminação do verbo. Por exemplo, se eu digo assim, fomos ao cinema, eu faço a pergunta quem ao verbo para achar o sujeito. Quem fomos? Fomos nós quem fomos, né? Então, nós aí é meu sujeito. Esse sujeito está na frase? Não. Então, ele está oculto. Então, minha resposta é sim. Se minha pergunta fosse qual o sujeito dessa frase, aí eu responderia sujeito oculto, nós. E o último, sujeito indeterminado. Nesse sujeito eu não sei quem praticou a ação. Geralmente vem com verbos na terceira pessoa do plural. Por exemplo, roubaram meu carro, eu não sei quem roubou. Então está indeterminado, não sei quem praticou essa ação de roubar. Pegaram minha caneta, as frases que vocês falam sempre. Professora, pegaram minha caneta. Esse pegaram aí está indeterminado, eu não sei quem pegou essa caneta. Então, o sujeito é indeterminado. Então, os sujeitos são esses: simples, composto, oculto e indeterminado. Vamos agora para o predicado. O que seria o predicado? O predicado geralmente é algo que se diz sobre o sujeito. Vem geralmente do verbo para frente. Então, vamos pegar a primeira frase. Não sei se foi essa, mas vamos ver. Carla foi ao shopping. O sujeito é Carla e o predicado vai ser do verbo, que é foi, em diante. Então, foi ao shopping é meu predicado. Se eu disser Carla e Antônio estudaram muito. Carla e Antônio é o sujeito composto, certo? Porque é composto por mais de uma pessoa. Estudaram muito é o predicado. Então, veja, o verbo estudaram, sempre o predicado vai do verbo para lá, tá? Em diante. Outro exemplo, Antônio, Pedro e Carla fizeram o exercício de ontem. Meu sujeito é composto, porque eu tenho mais de uma palavra principal aí no sujeito, mais de um núcleo. Foram quais que eu disse? Antônio, Pedro e Carla, isso? Não sei. Mas então, meu sujeito é composto, sempre que houver mais de uma pessoa, mais de um agente, mais de um núcleo. E
fizeram o exercício de ontem, isso? É o predicado. Então, o predicado vai sempre do verbo em diante. Isso são só exemplos. Eu dou um exemplo, acabo esquecendo do exemplo que eu acabei de falar. Mas é assim mesmo, é memória. Então é isso, sujeito e predicado são a matéria de hoje. São termos da análise sintática. E depois vamos aprender outros como complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. São todos que fazem parte da análise sintática. Outra coisa importante. Onde o sujeito e o predicado aparecem? Às vezes num texto informativo, como a gente estudou, né, que os textos informativos trazem, despertam uma informação. Então, são textos que tem nos jornais, nas revistas. Então, quando aparece assim, roubaram uma agência, um banco na Avenida Maricá. O sujeito aí está indeterminado, eu não sei quem roubou. Qual é o predicado? O predicado vai ser do verbo em diante. Roubaram uma agência na Avenida Maricá, o predicado. Então, nos jornais, nos textos informativos, sempre há um sujeito e um predicado, porque sempre há alguém que pratica uma determinada ação e sempre há uma ação, sempre há um verbo. Então, sempre há um predicado. E nas narrações também, quando a gente conta uma história, lembra que narrar é contar uma história? Sempre se colocam personagens. Esses personagens são os sujeitos. Se eu colocar assim, Maria e João estavam numa floresta. Maria e João é o sujeito composto e o predicado aí estavam numa floresta, certo? Então, a gente vai observar o sujeito e o predicado em vários textos. Textos narrativos. Se a gente lê um romance, tem sempre personagens, então tem sempre o sujeito aí da história. Tem sempre alguma coisa acontecendo, essa coisa acontecendo é o predicado, porque geralmente há um verbo de ação que marca um acontecimento, então o verbo ele faz parte do predicado. Então é isso, pessoal, vocês possam ter aprendido esses termos essenciais e como eles funcionam dentro dos textos, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.